Enquanto isso, você vai abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. A partir do versículo 15, ele diz assim, capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 15, então lhes disse, aqui foi Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Deus, sobre nós a tua bênção, Pai, a tua direção, a tua sabedoria. Nos ajude, Pai, a transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Nos colocamos como vasos frágeis, ó Deus, dependentes da tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O contexto dessa passagem é os 2 versículos anteriores, quando alguém chega perto de Jesus, 2 irmãos, né? O texto diz assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E aí é nesse contexto que Jesus fala o que nós lemos agora anteriormente. Aliás, isso é um fato. Eu nunca presenciei, mas já ouvi de muitos acontecimentos semelhantes em sepultamento de alguém e ali mal foi sepultado e familiares já estão discutindo com quem que fica o carro, com quem que fica o Rolex, né? Com quem que vai ficar, como é que vai ser feita a divisão da casa, enfim, dos bens. O corpo ainda está quente ainda. E a discussão
já começou. E hoje a gente vê, às vezes, pais, mães, famílias se desgastando, né? Muitas vezes deixando até de viver para angariar, para conquistar, para acumular. Eu tenho que deixar herança para os meus filhos. Eu não posso morrer sem deixar alguma coisa para eles. E muitas vezes você se desgasta, não vive, e os bens conseguidos se tornam instrumentos de divisão, de discórdia, de briga, de conflitos em famílias. Eu queria, com esse texto, nessa manhã, amados, ministrar alguma coisa sobre herança e também sobre legado. Herança e sobre legado. A herança que podemos deixar e o legado que também podemos construir e deixar. E note que há uma diferença entre uma coisa e outra. O que é herança, mano? Herança são bens móveis ou imóveis que se recebe de alguém através de um testamento, por exemplo. Alguém, às vezes, em vida, já faz um testamento deixando para um e para outro aquele que construiu. Já vimos em noticiário alguém que pegou o testamento e deixou para o seu cachorro. Esdrúxulo isso, né? A coisa mais absurda, mas acontece. Então são bens bem móveis ou imóveis que recebemos através de um testamento deixado por alguém ou pela morte dessa pessoa. A pessoa morreu e deixou os bens para que sejam feitos ali inventário, essas coisas, e sejam divididos. Os bens, eles se desgastam. A herança terrena, ela chega um tempo que se deteriora. É mal usada. Lembra do filho pródigo que pediu a herança do pai, e o pai deu, e ele destruiu a herança que tinha recebido do pai? Então, heranças são bens que muitas vezes se recebe, mas mal administrada, ela vai embora. A herança humana, ela é finita. Ela tem um fim. Ela se acaba. A única herança que é eterna é a herança que vem de Deus, através de Jesus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, eu não me lembro o versículo agora, mas diz que Deus nos deu uma esperança viva. E uma herança que não pode perecer. Em contraste, ali o apóstolo, a carta faz um contraste com a herança humana. A herança vinda do céu não pode ser destruída, não pode perecer, ela é eterna. Mas a herança humana, ela está sujeita. Aliás, está aqui o texto aqui. É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Uma herança no céu guardada para nós. Isso é herança. Agora, o legado. Quando falamos de legado, aqui não estamos falando de bens, de coisas manuseáveis, palpáveis. Quando falamos de legado, nós estamos falando de valores. Estamos falando de princípios. Estamos falando de influência. Estamos falando de exemplo de vida. Estamos falando de referenciais de vida. Isso é um legado. E esses aspectos são eternos. Não são finitos. Não se destrói. Não se desgastam. Não são esquecidos. Eles permanecem por toda a nossa vida. Influencia gerações. O legado que eu deixo, que eu vou deixar na minha vida, irão influenciar pessoas, irão influenciar meus filhos, irão influenciar netos, bisnetos, uma geração muito diferente dos bens, da herança, que comumente se fala e se luta, se busca, se desgastam para conseguir. Todos podem deixar um legado. Guarde isso. Todos podem deixar um legado para alguém, porque é assim, amado. Herança, nós damos a alguém a herança. Nós damos a alguém um bem conquistado, conseguido, nós damos a alguém um bem como herança. Agora, o legado, nós plantamos no coração de alguém. O legado nós plantamos na vida de alguém. É muito diferente. O bem que demos, a herança que demos, pode se desgastar e se perder. Mas o legado plantado no coração, o legado plantado na vida de alguém, esse nunca irá se desgastar. Ele nunca irá se acabar. Ele permanece para sempre. Amém? Tudo isso a título de introdução, mas vamos voltar ao texto. O texto diz que, no versículo 10, Jesus conta uma parábola. Ele diz que a terra de certo homem rico produziu muito. E no 17 diz que ele pensou consigo mesmo. Atende para isso. Ele pensou. Ele pensou consigo mesmo. Depois atente, o que vou fazer? Aí ele fala, não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. E na minha Bíblia, o título dessa passagem está a parábola do rico insensato. Ou seja, a atitude desse personagem dessa parábola é o reflexo da insensatez
que muitas vezes as pessoas caminham por essa estrada. Primeira coisa, amados, quando nós depositamos, quando nós trilhamos esse caminho de construir, de angariar, de acumular nessa vida, nós temos atitudes igual esse homem aqui. Nós só pensamos no hoje. Nós só pensamos no agora. Nós queremos ter, nós queremos conquistar, nós queremos acumular, nós queremos produzir, nós queremos ter mais. Pensando aqui. E isso produz em nossos corações egoísmo. Olha o que esse homem fala. Ele pensou consigo mesmo, pensando em si. Ele, já sei o que eu vou fazer. Autossuficiência. Não preciso ouvir de ninguém. Eu não preciso de conselho. Não, eu já sei o que vou fazer, já sei qual atitude que eu vou tomar. Eu direi a mim mesmo, eu conduzo a minha vida. Eu dirijo a minha vida. Não me preocupo com ninguém, eu direi a mim mesmo. Pensar só no hoje, pensar só no agora, pensar só nas coisas momentâneas, passageiras, efêmeras, é egoísmo. E aqui a palavra de Deus diz que é insensatez. Rico, mas insensato. Observe, amados, a conexão que Jesus faz aqui com o versículo 21 ao 23, com o 29 ao 31. No 21, e ao 23, Jesus diz assim, ó: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Porque é isso, amado. Quem vive a vida buscando acumular riquezas, produzir, ter, conquistar e conquistar, ele é egoísta com as pessoas e muito menos pensa em Deus, porque ele deposita a confiança nas suas conquistas. E no 22 Jesus fala, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. E o 29 ao 31, Jesus fala assim: não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. E no 32 Jesus diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Amados, num primeiro momento, fica a impressão que Jesus está dizendo aqui que não se deva buscar trabalhar, que não se deva almejar as coisas, conquistar as coisas, produzir as coisas, desfrutar do fruto do seu trabalho. Num primeiro momento,
Parece isso. Mas não é isso. O que Jesus está falando é que nós não podemos depositar a nossa confiança naquilo que a gente possa conseguir aqui terrena. Nós precisamos glorificar a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos dá através do nosso trabalho. E que essa conquista no nosso trabalho não venha a ser objeto, não venha a ser um leme na nossa vida. Que não seja isso, que seja a nossa confiança. Que a gente não venha depositar a nossa confiança naquilo que produzimos, naquilo que conquistamos. Que as nossas conquistas, que aquilo que a gente produza, não seja para alimentar o nosso ego e o nosso egoísmo. E por isso Jesus fala, venda o que você tem. E dê esmolas, divida, compartilha. E façam bolsas que não se desgastem, que não se destroem, que não se acabam. E ele fala que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E esse é o segredo, amados. Deus me deu, Deus me abençoou, com a força de Deus, com a bênção de Deus eu conquistei. Eu possuo bens que hoje estão comigo, amanhã poderá não estar. Mas se não estiver, não me afastará do Senhor, porque meu coração não está nele. É o que Paulo fala, eu aprendi a viver com falta e a viver com abundância, ou viver com abundância e a viver com falta. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Sei viver com bastante, sei viver com pouco, sei viver com nada. Porque o meu sustento vem do Senhor. Eu não deposito a minha confiança, a minha certeza naquilo que é perecível, naquilo que hoje está e amanhã poderá não estar. E amados, muitos pais, se não todos, passam a vida construindo para si, e muitos passam pensando o seguinte: eu vou me desgastar, eu vou me enterrar no trabalho, porque eu preciso deixar algum bem para os meus filhos. Amados, nós precisamos nos preocupar. Qual legado nós estamos deixando para a posteridade? Porque bens que a gente eventualmente possa deixar, nós não saberemos nem como eles serão usados. E quanto tempo vai durar? Meu pai nunca foi um homem de posses. E era uma das conversas que eu tinha muito com ele. Ele vivia a vida toda dizendo: eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Eu não posso morrer e não deixar nada para os meus filhos. E nos últimos anos de vida, ele é aposentado, ganhava muito pouco de aposentadoria, ele com a minha mãe.
e ele já estava enfermo, e ele se desgastava para terminar uma casinha lá no Guarujá. Ele construiu, ele calçou todo o quintal da casa com caquinhos, pego com carrinho, nas obras, porque ele não podia comprar piso. E o dia que eu fui lá e vi aquilo tudo cheio de caquinho, tudo pedacinho de várias cores, um mosaico, muito bem feito. E ele todo feliz, porque ele tinha conseguido aquilo. Ele se foi, amados. Essa casa foi vendida. Eu não sei de uma caneca que foi comprada com esse valor. Se perguntar para mim, você tem uma caneta que foi comprada com a parte que lhe coube? Não tenho. Não sei. Não sei, meus irmãos. Eu não tenho. Mas ficou uma coisa, amados. O exemplo de vida que meu pai deixou. Exemplo de perseverança. Exemplo de trabalho. Exemplo de um homem que se dedicou à família, aos filhos, o amor que ele tinha pelos filhos. Meu pai, por um longo tempo, ele teve desviado da instituição igreja, por situações que não cabe aqui falar. Eu trabalhei muito tempo junto com meu pai, no mesmo local, em hotel, em restaurante. Eu herdei a profissão do meu pai. Meu pai era chefe de cozinha. Me influenciou nisso. Meu pai, desviado. Meu pai era palmeirense, doente. Mas ele tinha trânsito com corintiano, com santista, ele zombava da própria torcida dele. Agora, se queria ver tirar meu pai fora do sério, é se alguém falasse uma palavra que denegrisse a igreja, que denegrisse Jesus, que denegrisse as coisas de Deus. Esse homem virava o bicho. Ele mudava. Em todo o tempo. Essas são lembranças que eu tenho do meu pai. Não é a casa que ele construiu. Não foi a pequena herança que ele deixou. Não, foi o caráter do meu pai. A minha mãe. Eu sou fruto, eu sou resultado das orações da minha mãe, mulher de fé. Mulher de oração, mulher de perseverança. Eu acompanhei as lutas da minha mãe. Eu passei necessidade com a minha mãe. Em nenhum tempo eu vi da boca da minha mãe murmuração, lamento. Em nenhum momento. Foi isso que ficou, amados. É isso que eu guardo. É isso que eu guardo, que ficou, que foi fundamental na minha vida. E fundamental para que eu transmitisse isso aos meus filhos. E que eu espero que eles possam retransmitir isso aos seus. Aos meus netos. Esse é um exemplo, amado, muito aqui humano. Mas eu queria compartilhar com os irmãos exemplos bíblicos. Irmãos, quando nós pensamos de um homem, de uma pessoa, que tenha tido uma vida íntima, intimidade, de fato com Deus, nós lembramos de Enoque, que andou com Deus, e a intimidade era tanta com Deus, que Deus para si tomou.
Pouco se fala de Enoque na Bíblia. Não há um livro de Enoque. É uma passagem muito curta, mas ele deixou esse legado de intimidade com Deus. Quando nós falamos de integridade, nós lembramos de José. Nós lembramos de Daniel, que foram íntegros. Tiveram uma vida íntegra, conduta íntegra, aonde viveram, aonde estiveram. Os dois tiveram trajetória semelhante. Foram cativos. E no cativeiro mantiveram a sua integridade. Legado poderoso. José, abaixo do governador do Egito. Portanto, cremos que adquiriu riquezas. Mas o que nos faz lembrar de José não é isso. Foi a sua integridade para com Deus. Quando pensamos num homem humilde e um coração quebrantado, nós lembramos de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, com falhas, com erros, que pisou, mas um homem que se arrependia. Um homem que se arrependia. Um homem que se quebrantava diante do Senhor e conhecia as suas falhas e o seu erro. Quando nós pensamos em alguém sereno, coração sereno, singeleza de coração, quando nós procuramos alguém assim na Bíblia, nós lembramos de João, o discípulo amado, aquele que nas suas cartas nos chama de filhinhos. É o legado que ficou. Ele até teve uma época que ele queria lançar fogo. Queria orar para jogar fogo em cima de samaritanos lá, né? Mas o que fica é a serenidade desse homem, que a Bíblia chama de o discípulo amado. Quando pensamos de alguém com conteúdo, com disciplina, alguém com destemor, com coragem, nós lembramos do apóstolo Paulo. Veja a trajetória desse homem. Olha o legado que esse homem deixa. Quando nós lembramos, amado, de fidelidade, rapaz, nós lembramos de Jó, de fidelidade, de paciência. Né? Quando se fala em paciência, a gente lembra de quem na Bíblia? De Jó. Né? De fidelidade. Em meio à provação, em meio à perda. Aliás, o livro de Jó inicia dizendo da sua fidelidade, do seu temor ao Senhor e dizendo da preocupação dele em relação aos filhos, em relação à sua família. Ele fazia sacrifício não para aquele momento, ele fazia sacrifício porque se porventura os meus filhos pecarem, ele já estava sacrificando antes. Legado, amado. Legado é aquilo que nós plantamos na vida das pessoas, na alma das pessoas, que influenciam as pessoas. Mas a pergunta é, agora, e nós? E eu? E você? Se nós morrermos amanhã, amado, se eu morrer amanhã, se eu morrer hoje, o que vão dizer de mim? O que vão escrever lá na minha tumba? Que lembrança que eu vou deixar? Quando meus filhos, meus netos estiverem num domingo como esse, reunidos, almoçando, e a lembrança desse velho vier à mesa, o que eles vão falar?
O que eles vão dizer? Você já pensou nisso? O que vão dizer de você quando você morrer? O que vão falar a seu respeito quando você morrer? Qual será o legado que vai ficar? Que tipo de influência que eu vou deixar? Qual o referencial de vida que eu vou deixar para os meus filhos? Para os meus netos? Há uma frase que diz assim, amados. Quando você nasceu, você chorou e as pessoas sorriram. Viva de uma maneira para que quando você morrer, você se alegre e as pessoas chorem de saudade pelo aquilo que você representou, pela ausência que você fará, pela falta que você fará. Mas você irá. Mas você precisará deixar um legado. Você precisará deixar. Amado, 64 anos eu tenho, amado. Eu não sei até quando o Senhor vai permanecer que eu fique nessa terra. Mas é inútil, amado, viver, partir e cair no esquecimento depois. Uma vida fútil, uma vida inútil, sem resultado, sem fruto. Isso é o menor. Pior, se morrer e as pessoas disserem, já foi tarde. Vai com Deus. Demorou. Salmo 145, 4 diz assim, ó. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Provérbios 20, versículo 7 diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Feliz serão os filhos depois do justo que viveu na sua sinceridade. E não é isso aqui não é só... Não é o clube do bolinha, não. Não é só para homens, é para mulher. Olha que a palavra de Deus diz. Levantam-se seus filhos, é a mulher virtuosa, né? No capítulo 31 de Provérbios. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também. E ele a louva. Viver não é apenas desfrutar o presente, amados. Quem vive apenas o presente, não vive. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Se não tivermos responsabilidade com o futuro, condenaremos a próxima geração. Se nós vivemos pensando em nós mesmos, só nas nossas coisas, e só pensando no hoje, nós estamos condenando a outra geração, as próximas gerações que aí estão vindo. Nós estaremos promovendo, amados, um desastre para as pessoas que irão nos suceder. Tem muitas pessoas, amados, que carregam na vida
consequências, frutos de decisões, de atos, de ações cometidas por antepassados. Tem muitas pessoas que hoje sofrem, têm suas vidas paralisadas, quando não destruídas, porque carregam as consequências, o resultado de ações e atitudes deixadas por antepassados, pelos pais, pelos avós e por pessoas. A maior riqueza, amado, que nós podemos deixar para alguém, ela não é material. A maior riqueza que nós podemos deixar para alguém são sementes, são valores que nós plantamos na vida de uma pessoa. E que essas pessoas terão na memória enquanto viverem. Isso que é importante. Quais são os processos que nós estamos gerando na nossa vida, amado? E como esses processos irão impactar, irão influenciar as gerações seguintes? Como irão influenciar os nossos filhos? Se alguém fizer um relato das nossas vidas, o que eles vão dizer? Qual será a conclusão? Nas nossas pregações nós temos a conclusão, eu estou partindo para a conclusão aqui, não é? E depois nós temos a aplicação. Se alguém fizer um relato da nossa vida, qual será a conclusão? E qual será a aplicação? Como o relato da minha vida pode ser aplicado depois na vida de alguém? Talvez, queridos, você não tenha nenhuma condição de deixar nenhuma bicicleta para o seu filho. Você se esforça, você trabalha, você luta, os dias se vão e você percebe que não vai conseguir deixar nenhum bem para o seu filho. Aliás, um parênteses aqui, amado, não há nenhum erro em deixar bens para o filho. Quem consegue, quem pode, não é essa a questão aqui. Não há nenhum problema nisso. Paulo fala na sua carta, no capítulo 12, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que não devem os filhos entesourarem para os pais, mas os pais para os filhos. Lógico que ele fala lá num contexto diferente, mas essa frase tem uma verdade. Não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas é o contrário. É os filhos que devem entesourar para os filhos. Os pais devem entesourar para os filhos. A questão e a pergunta é: que tesouro é esse? Que tesouro é esse que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a herança que nós estamos deixando para a família? Mas voltando, se você não consegue, se você vai viver a sua vida, não vai deixar um chinelo para o seu filho, não se culpe por isso. Não se sinta, não se desgaste, não faça o impossível, porque tem que deixar alguma coisa, algum bem material. Não carregue culpa por isso. Você pode deixar um legado. E isso é mais importante. Um legado de valores. Você pode deixar um legado de amor e temor a Deus. Que a gente seja lembrado no futuro pelo amor e temor que nós temos ao Senhor. Que nós sejamos lembrados e sejamos influenciadores
nesse quesito. Que a gente deixe um legado de fé, de responsabilidade, de honestidade, de perseverança. De honra. Eu queria ouvir isso, amado. Eu não vou ouvir. Eu não sei se eu vou primeiro, se a Sandra for primeiro, vai primeiro. Se eu for primeiro. Aí quando eu encontrar com a Sandra lá no céu, eu queria que ela falasse, olha, seus filhos falaram assim, olha, meu pai era um homem honrado. Eu gostaria muito de saber que foi dito isso. Já estou na aplicação aqui, amados. Então, a primeira coisa aqui nessa aplicação nas nossas vidas, amados. Se você não tem condições para deixar bens, não se culpe. Se tem, deixe, já ensine já, deixe como legado, ensine agora, olha, eu conquistei tantas coisas, vai ficar para vocês. Ensine a cuidarem bem, a administrarem bem, a serem responsáveis por aquilo que adquirirem como herança, como bens. É o primeiro legado. Segundo, construa um legado que seja eterno. É construir a casa na rocha, que nenhuma tempestade derruba. Nossos filhos poderão passar por tudo, ganhar, perder, construir, derrubar. Mas o legado que você deixar não se perde. Então construa um legado que seja eterno, que permaneça. Plante na vida da posteridade o amor e temor a Deus. Ensine, fale e viva. Não adianta nada, amado, eu deixar para os meus filhos como herança uma Bíblia. Deixaram a Bíblia para os meus filhos? Vou lá na Conde, compro uma lá com letras de ouro e deixo como herança para os meus filhos. Isso é herança. Agora, o legado é meus filhos saber que eu vivi isso aqui. Isso é o legado. É dar a Bíblia como herança e deixar o legado de exemplo de prática. Deixa um legado de fé. Você se desespera na dificuldade? Você se desespera na luta? Você se desespera quando a coisa fica aguda na vida? As pessoas estão olhando para nós, amado, como nós reagimos diante da dificuldade. É na dificuldade, amado, que a nossa fé é aperfeiçoada. É na dificuldade que a nossa fé é colocada em prova. E estamos sendo vistos e notados na medida que nós reagimos na dificuldade. Precisamos deixar um legado para os nossos filhos de fé, de confiança no Senhor. Legado de honra, uma vida honrada, indesculpável, irrepreensível. Aliás, é essa a palavra que eu queria dizer, irrepreensível. De honestidade, uma vida direita, correta, em tudo, em todas as ações, e um legado de perseverança. Nunca desistir, nunca. Amados, hoje se desiste por nada, por pouco. Uma brisa já assusta.
um ventinho já assusta. Um ventinho desiste, abandona, larga, deixa pelo meio do caminho. Estamos sendo notados, queridos. As pessoas estão olhando. E quem está nos olhando é quem está mais próximo da gente. Às vezes não fala nada. Às vezes não diz nada. Mas às vezes lá no coração fala como é frouxo. Qualquer coisinha desiste. Qualquer coisinha o assusta. Dois últimos aspectos, amado. E aí eu encerro. Não sofra. Talvez tenha alguém aqui, eventualmente, que não tem um legado bom deixado pelos seus pais, pelos seus antepassados. Ele olha para trás e não vê nada de bom que possa influenciá-lo e que possa ser referência. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. O nosso Senhor Jesus Cristo quer e pode mudar a sua história. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Viva a partir de hoje. Viva a partir daqui. Construa um legado para a sua posteridade. Não olhe para trás se ele foi ruim. Busque no Senhor a condição para construir o seu legado. Aquilo que você vai deixar. Aquilo que vão dizer de você. Lembra de Samuel? Samuel, ele foi criado na casa do sacerdote Eli. Foi Eli que ensinou de Deus para Samuel. Foi Eli que ensinou Samuel a orar, a falar com Deus, sobre a presença de Deus. Tudo relacionado a Deus. Mas a vida de Eli foi um desastre. Sobretudo na família. Foi um desastre a vida do sacerdote Eli. Mas Samuel seguiu a sua trajetória. Isso não influenciou. Samuel sabia que a sua mãe o tinha consagrado ao Senhor. Consagre a tua vida, querido. Consagre a tua vida. E construa um legado para o futuro. E, finalmente, talvez você esteja construindo um legado importante. Um legado rico, com o objetivo de influenciar, de ser referencial. Mas, no entanto, você olha a sua posteridade, parece que não deu resultado. Parece que você trabalhou em vão. Amados, Provérbios diz que ensina o menino no caminho que deve andar, porque mesmo quando ele for velho, não vai se desviar dele. Primeira coisa, amado, ensina o menino no caminho, não é o caminho, ensina no caminho, andando com ele. Eu convido você a pensar nesse não se desviará dele, porque nós às vezes questionamos a palavra de Deus, né? Eu ensinei, fiz tudo certinho, ministrei a palavra e meus filhos, e aí agora? Queridos, pode estar aonde estiverem,
mas não conseguirão se desviar do legado que você deixou. O que você deixou é eterno. O filho pródigo estava lá apacentando porcos. Tinha gasto tudo que tinha herdado do pai. Mas lá no meio dos porcos, ele disse: na casa do meu pai, até os funcionários têm abundância de alimento e eu aqui perecendo de fome. Eu vou voltar para lá. E eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra ti e perante Deus. E eu já não sou nem digno de ser chamado seu filho. Obrigado. Eu quero ser simplesmente um empregado, um jornaleiro seu. O legado ficou. O legado permaneceu. O legado foi lembrado no meio dos porcos. No meio dos porcos, o legado foi lembrado. Não desista, amado. Não desista de construir um legado santo na sua família, na sua posteridade. E os fundamentos desse legado, amado, está aqui. Jesus, Ele é a nossa herança maior. Ele é a fonte para nós construirmos esse legado eterno, esse legado que permaneça. Amém, amados? Que Deus possa aplicar essa palavra profundamente em nossos corações. Amém? Eu vou orar com você agora e depois nós temos ainda algo precioso para fazermos aqui, tem um tempinho. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos deixou uma herança, Sua palavra nos garante isso, uma herança, Senhor, que é eterna. Em Cristo Jesus, Pai, o Senhor nos deixou uma herança que permanece, Pai, para a eternidade. Ela não pode ser destruída, ela não pode se corromper, ela não pode perecer, Pai. Mas, Senhor, nós humanos, Pai, homens, muitas vezes nos esforçamos e querendo deixar heranças, bens materiais para nossos filhos, que muitas vezes não sabemos como serão utilizadas, são perecíveis, se desgastam, são finitas, Pai. Mas a Tua palavra, Senhor, conforme a ministramos nessa manhã, ó Deus, Senhor Jesus disse que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas juntar tesouros no céu que permanece para sempre, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a construir um legado de valores, legados de temor a Ti, legado, Senhor, de amor ao Senhor, a Sua palavra, legado, Senhor, de fé, de perseverança, de honra, de honestidade, Senhor. Ó Deus, e que esse legado, Senhor, venha a ser deixado para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos netos, Senhor, que influenciem, Senhor, e sejam referenciais, Senhor, por toda a vida, Pai. Em nome de Jesus. Referenciais, Pai. Legado permanente, legado eterno, Senhor. Legado, Senhor, cujo fundamento está na Tua palavra, Senhor. Através, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, através, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Senhor, que a gente venha a ser lembrado no futuro, não por aquilo que a gente tenha construído nessa terra, por bens materiais, por conquistas materiais, Pai. Mas, Senhor, que a gente venha a ser lembrado por valores que a gente tenha semeado, Senhor, na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, na vida de pessoas, na vida, Senhor, daqueles que nos cercam, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, foi isso que homens do passado fizeram, Senhor. Foi através desses homens, Senhor, que nós conhecemos a Ti, Senhor. Senhor, foi isso que o Senhor fez através de Jesus. Foi isso que Jesus fez, nos enviando o Espírito Santo para que nos ensine, para que nos instrua e para que nos console. Aplica, Senhor, mais uma vez essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus.